Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que estamos aqui mais esta semana para tecermos alguns comentários desta feita da lição de número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Que maravilha! 4 lições só no capítulo 1 da Epístola de Paulo aos irmãos em Éfeso, para você ver a grandeza desta carta, como o Espírito Santo inspirou o apóstolo, mesmo em prisão, para escrever para os irmãos daquele tempo, da cidade de Éfeso, das regiões circunvizinhas, até os nossos dias. Queremos convidar você que ainda não é inscrito no canal, para você se inscrever, para você ativar aí o sininho das notificações, porque toda semana estaremos aqui comentando as lições da Escola Bíblica Dominical, a revista de adultos, e esta revista traz uma temática maravilhosa. Estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida no sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos vendo, comentando assuntos como a soteriologia, a doutrina da salvação, como Deus usa Paulo para escrever aos irmãos naquela cidade, fortalecendo a fé deles. Falamos na lição passada a respeito da eleição, da predestinação, pincelamos aqui um pouco sobre a nossa doutrina, sobre a nossa teologia, a teologia pentecostal, e juntos estamos aqui mais este momento para trocarmos aqui alguma ideia a respeito dessa temática, dessa temática tão importante, que é uma parte doutrinária da qual Paulo tem o prazer de escrever, volto a falar, inspirado pelo Espírito Santo para fortalecer o coração dos irmãos. Entendendo que o contexto que esta carta vai chegar, muitos irmãos haviam aceitado a Jesus, estavam no começo da sua fé e precisavam ser fortalecidos. Nós temos um texto aqui da nossa lição, que está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, fazendo aí o fechamento do capítulo de número 1. Temos, portanto, o começo aqui que Paulo está dizendo que ouviu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Sabemos que Paulo, através do livro de Atos dos Apóstolos, morou na cidade de Éfeso por quase 3 anos. Só que muitas pessoas aceitaram Jesus do tempo em que ele saiu de lá. Muitas pessoas ouviram o Evangelho, muitas pessoas que passavam naquela cidade ou que resolveram fazer morada naquela cidade, comercializar naquela cidade, ouviu dos irmãos que ficaram ali o Evangelho do Senhor Jesus. E estas pessoas foram alcançadas por este Evangelho redentor, salvador, pela mensagem da cruz. E o interessante é que, quando Paulo está preso em Roma, ele ouve falar da fé dos irmãos, da fé daquele povo, provavelmente do primeiro amor daquele povo, de um povo que estava dedicado a fazer a obra de Deus. Não obstante a isso, no capítulo de número 2 de Apocalipse, você vai ver uma repreensão da parte de Deus àquela igreja que havia perdido o seu primeiro amor. Mas no tempo de Paulo, Paulo está ouvindo da fé deles, mesmo em prisão domiciliar. E ali ele encoraja, ele intercede, ele dá ações de graça. Olha que maravilha, ele vai fazer uma oração intercessória, ele vai fazer um louvor, ele vai prestar um louvor e uma exaltação a um Deus grande, a um Deus poderoso. Temos objetivos específicos nessa lição, que é trabalhar a respeito da vocação. Vocação esta a qual Deus vocaciona o ser humano
aquele que entrega a sua vida ao Senhor e agora ele vai desempenhar uma função na presença do Senhor. A palavra vocação, ela vem do grego klesis, que significa ato efeito de chamar, chamamento, convite. Ora, Deus nos elegeu, Deus nos predestinou. A quem? Nos predestinou indivíduos que numa coletividade nós denominamos, ou a própria palavra diz, denomina como eclésia, assembleia, igreja. Uma igreja eleita, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro e predestinada a uma eternidade com o Senhor na glória. Trabalhamos muito isso na semana passada. Então, temos aí este convite, este chamamento. Em Mateus, no capítulo 4, Jesus está passando a beira-mar da Galileia, aquele rio que é chamado de mar, e ele observa Pedro, João, Tiago, André, que trabalhavam ali na empresa talvez do senhor Zebedeu, e agora eles uns estão ali costurando, consertando as redes, outros estão lançando a rede ao mar, e Jesus faz o convite: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha que interessante, ele faz um convite, que nós vamos ver e vamos tratar no nosso comentário desta lição tão maravilhosa. Também fala da grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Olha que maravilha! São todos estes objetivos específicos da nossa lição. Você que é aluno, você que é professor, você que é coordenador da escola dominical, você que nesse momento de isolamento social que ainda persiste em todo o Brasil, mas não deixou de interagir com os seus alunos, aproveite este espaço que temos aqui para estarmos falando um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos para uma palavra de oração. Pai, pedimos a Tua graça para nós estarmos aqui comentando um pouco mais da Tua palavra através dessa lição tão maravilhosa que é a iluminação espiritual do crente. Precisamos desta Tua iluminação, do Teu direcionamento, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Em nome de Jesus, amém. Eu aprendi na minha vida ministerial que tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer primeiramente com oração. Você tem orado na sua casa, você tem aí reunido os teus familiares e feito um culto doméstico, você tem se dedicado neste momento de isolamento social, momento em que o Brasil vive uma crise tão difícil. Na nossa geração, talvez nós não tínhamos observado algo tão, uma crise, um momento tão difícil. Você tem colocado a tua família debaixo do teu joelho e orado? Então é importante que você faça isso. A nossa introdução da nossa lição vai trabalhar, obviamente, o capítulo de número 1, o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23, que desenvolve temáticas como a ação de graça, a oração intercessória e o louvor e a exaltação, como subdivisões desta perícope, deste texto. E é interessante que somos exortados sempre a louvar ao Senhor, todos a louvarem ao Senhor pela nossa eleição e buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Tentar entender a grandeza do nosso Deus é um desafio imenso. Não vamos conseguir num sentido da sua totalidade, de maneira alguma, mas nós podemos nos deliciar nessas belezas, que é acreditar
por intermédio da fé, a grandiosidade de Deus, um atributo que o Senhor tem e que se faz entender ao homem e que busca um relacionamento com o ser humano. Essa grandiosidade de Deus, ela não só está implícita na criação, ela não só está implícita nas coisas megalomaníacas, talvez, nas construções de fauna, flora, de natureza, de belezas naturais. Essa grandiosidade de Deus, essa grandiosidade divina, ela se revela nas pequenas coisas também. Só do fato de Deus ter enviado o seu Filho, o seu único Filho, para redimir a humanidade, isso esboça o plano perfeito de um Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, antes da existência do ser humano. Por isso, nós temos uma notícia reiterada quando o apóstolo Paulo ele trabalha: por isso também eu, fazendo menção de vós, tenho ouvido falar da fé de vocês. E o apóstolo Paulo, ele vai tecer ações de graça pelo testemunho que ele ouve a respeito dos irmãos que estavam em Éfeso e, sempre eu estou dizendo aqui, nas regiões circunvizinhas. Quando você estuda um pouco mais a história, você vai perceber que os irmãos em Laodiceia, eles têm provavelmente o acesso a esta carta. Eles, de repente, Tíquico ou outro irmão passa naquela região da Ásia Menor, lendo essa carta, reunindo os irmãos, talvez em uma casa, e dizendo: o apóstolo Paulo tem uma mensagem de Deus para nós. E as pessoas são alcançadas por aquela mensagem que vai transformar e solidificar a vida espiritual do crente, vai iluminar. De repente, crentes que estão passando uma crise, um momento tão difícil, um deserto, aquela mensagem chega como um refrigério, ela chega como uma esperança. Imagine alguém atravessando o maior deserto da sua vida e recebe esta mensagem que o apóstolo Paulo vai falar das riquezas, da herança, da vocação, de uma esperança, das riquezas da glória de Deus. Ele vai ensinar que os salvos precisam o quê? Ser iluminados para compreenderem quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Aqui no Brasil, quando uma família que tem recursos, o pai, a mãe falece e deixa filhos, e deixa, obviamente, propriedades em testamento, essas propriedades talvez vão ser divididas entre os irmãos legalmente, judicialmente, e os filhos desse patriarca que deixou talvez esta herança, eles vão se beneficiar de alguma maneira. De repente, um pai de família que lutou a vida toda, construiu seus bens, suas propriedades, e agora ele vem a falecer, deixa legalmente, judicialmente, todos amparados. Observe que no Antigo Testamento há uma situação de uma viúva, da qual, quando o seu marido morre, os seus filhos vão ser levados à prisão ou como escravos, porque ela não tem como sanar a dívida que o marido deixou, deixando ela desamparada. Por isso que viúva tem uma simbologia na Bíblia de mulheres que eram muito pobres ou que passavam por algum tipo de necessidade, porque elas dependiam, dentro daquela cultura do Oriente Médio, dependia muito da figura do homem, para que o homem trazia todo o sustento para a sua casa. E uma vez que esse homem deixava dívidas, os filhos eram levados como escravos para poder saldar aquela dívida, para poder fazer com que aquela dívida, durante um certo período, ninguém sabe por quanto tempo,
viesse a ser quitada. Mas aí, obviamente, todos conhecem a história que Deus intervém, dando vitória àquela viúva. Interessante também é falar da ação de graça e dessa intercessão. E o apóstolo Paulo, ele apresenta, como era de costume, a sua oração, a fim de incitá-los a um progresso adicional. É interessante que ninguém sabe como Paulo aprende a orar. Ele tem um encontro a caminho de Damasco e de repente no deserto em que ele vai morar muitos anos, ele vai aprender de alguma maneira, e talvez por uma experiência pessoal que ele tem com Jesus Cristo, uma experiência pessoal, vai aprender a orar. Ao longo da sua jornada, antes das primeiras missões que ele vai fazer a partir do capítulo 13 do livro de Atos, ele vai orar, ele vai levar uma vida de oração, ele vai ter uma comunhão com Jesus, ele vai ter uma comunhão com aquele que morreu na cruz do Calvário. E durante esse período ele vai se preparando, ele vai fortalecendo a sua vida espiritual, ele vai tendo relacionamento com Cristo. Quem ora tem relacionamento com Deus através de Cristo, tem as suas orações levadas, por assim dizer, pelo Espírito Santo, que está aqui como o nosso Consolador, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, o amigo da nossa alma, ele nos ajuda nesse relacionamento, nos momentos em que precisamos ser consolados, num mundo de trevas, num mundo em que tem tantas guerras, tantos desafios. Temos aqui o Consolador efetuando o seu papel. Então era imprescindível que os irmãos em Éfeso entendessem isso, entendessem essa doutrina, estas bênçãos espirituais, a qual Paulo recebera de Deus e agora escreve para fortalecer a fé dos irmãos. Esperança também da vocação. Como eu já falei aqui, vocação, eclesis, ato ou efeito de chamar, chamamento, convite. É interessante que no grego fala tes, cleuses, auton, que está dizendo chamamento dele. Olha que interessante. Não é um chamamento de uma organização. Não é um chamamento de um homem. É o chamamento da parte dele. E quando ele chama, quando ele convida, a porta está aberta. Há uma esperança, há uma luz no fim do túnel para aquela pessoa que está distanciada. Imagina se houvesse, a partir tão somente só da soberania de Deus, uns eleitos para a salvação e os outros já destinados a uma perdição total, sem esperança alguma. Não precisaríamos nem pregar a palavra de Deus. Para quem está fazendo live, para quem está gravando vídeos, para quem está em pleno século XXI, tendo que se importar de pregar o Evangelho, sendo que já teria pessoas específicas para essa salvação. Obviamente que há uma igreja destinada, um organismo vivo, uma igreja invisível. Já trabalhamos isso aqui. E cabe a nós a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crê for batizado é bíblico. Nós não vamos ter tempo de entrar em pormenores, de repente trabalhar textos onde as pessoas vão tentar, de alguma maneira, trazer suas teologias para um debate. A proposta não é essa. A proposta é que você continue fortalecendo a fé dos teus alunos aí na sua cidade, transformando o seu ambiente, o seu local, o seu contexto. Anos atrás, eu tive um contato com um grande teólogo no Brasil que já faleceu, e nós conversando na Paulista, em São Paulo, tomando um café, eu fiz alguns questionamentos
Para ele tinha o seu grupo de ovelhas no nordeste do país, numa determinada localidade, e eu perguntei com toda o seu conhecimento, com tudo o que o senhor já fez pela teologia no Brasil, seus escritos, seus livros, por que o senhor ainda está lá? Aí ele me fala, Mel, que eu não preciso sair do meu lugar para ir para outro, sendo que no meu lugar eu posso transformar pessoas, posso trazer as pessoas para o caminho da verdade, fazer com que estas pessoas lá nos rincões do Nordeste venham conhecer a Cristo. E eu achei interessante, nós podemos fazer a diferença onde nós estivermos. Podemos estar plantados em uma terra seca, mas o problema não é o solo. Se nós formos plantados em terra seca, tendo a palavra da verdade no nosso coração, vai frutificar. Jesus Cristo é a prova cabal disso, porque quando ele veio a esta terra, ele veio num momento muito difícil para o povo judeu, e Jesus Cristo frutificou. Não há ministério mais frutífero do que o ministério de Jesus, está na Bíblia Sagrada. Quantas pessoas ele salvou, curou, quantas pessoas ele trouxe esperança, ele vocacionou, ele chamou, ele falou das bem-aventuranças, ele falou do sal da terra, da luz do mundo. Ele trouxe ensinamentos em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, que impactou vidas. Ele morreu por nós, ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Estamos aqui usando uma linguagem, obviamente, bíblica e obviamente, para que as pessoas pudessem entender esta linguagem com figuras aqui na terra, para que essas pessoas pudessem entender a tamanha grandeza de um Cristo que se esvaziou, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Se esvaziou tomando a forma de homem. Nós temos uma estrutura muito limitada, muito apequenada. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. As nossas trajetórias, elas são limitadas, os nossos planejamentos, eles são limitados. Mas Deus não. Deus não tem limite. Para Deus não existe tempo. Isso, ele é digno de honra e de glória. O que Paulo deseja aos irmãos lá em Éfeso, ao trazer esta mensagem de esperança? Seriam eles capazes de experimentar quão profunda são esses privilégios que o vocacionado tem? Seriam estes irmãos capazes de mergulhar dentro do aspecto em que Deus chama, em que Deus ele elege, em qual nós vamos fazer parte, em qual nós vamos ter isto por herança, um dia vamos viver uma vida irrepreensível? Qual é a proposta de Paulo? O espírito de sabedoria e iluminação dos olhos do entendimento são uma opção em que Deus, através de Paulo, está dizendo em que eles pudessem obter sabedoria da parte de Deus para fazer com que, não obstante o tempo em que eles viviam, crescessem no conhecimento, na graça, na verdade, na palavra do Senhor. Olha que interessante também que ele traça uma palavra muito interessante, o Pai da Glória. Ele usa aí uma expressão idiomática para dizer de um Pai glorioso, de um Deus todo-poderoso, de um espírito de sabedoria e de revelação, uma graça que se derrama sobre a vida dos crentes, sobre a vida daqueles que creem em Jesus, sobre a vida daquelas pessoas que tinham acabado de se entregar a uma fé que os eleva de patamar. A vida daqueles homens tinham sido até então uma vida de homens naturais,
dentro de um contexto racional, puramente humano, mas agora eles têm o privilégio de serem alcançados por uma graça que se derrama sobre a vida deles, iluminando o que? Os olhos, a parte racional da alma. O vosso entendimento, a palavra entendimento no grego é cardia, remete ao coração. Olha que maravilha que Paulo está trabalhando e está dizendo: vocês servem a um Deus digno de honra, digno de glória, um Pai glorioso, um Pai poderoso, um Deus fiel, um Deus que não vai abandonar vocês, que não vai deixar vocês, um Deus que enviou o seu Filho para que vocês pudessem crer nele, para que vocês pudessem ser alcançados pela graça divina dele. Ninguém está pregando aqui uma exagerada graça. Não, de maneira nenhuma. Estamos pregando aqui uma graça, estamos pregando aqui que onde abundou o pecado, superabundou a graça para transformar a vida de homens pecadores, vis, apostatas, aqueles que se afastaram de Deus e hoje estão na presença do Senhor porque decidiram entregar a sua vida ao Senhor. Essa madrugada morreu uma tia minha. Essa madrugada faleceu uma tia minha. E os meus familiares que estavam presentes lá nos últimos momentos dela, porque estavam falecendo de câncer, pregaram o Evangelho. Eu mandei um áudio para minha tia dizendo: o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Minha tia esteve lá falando do amor de Jesus. Isso é importante, na beira da morte. Não tive ainda a resposta se ela aceitou ali ou não, por cima, ao que me disseram sim. Esperamos que sim, para que tenha uma eternidade na presença do Senhor. Temos a oportunidade de, pelo YouTube, pelo celular, pelo Facebook, de todas as redes sociais, de pregar o Evangelho ao Senhor. Uma palavra que vai mudar a vida de alguém. Ele pode estar nos rincões da Amazônia, ele pode estar lá nos rincões dos Pampas Gaúchos, do Nordeste, mas ali a mensagem vai chegar no coração. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para os crentes para que pudessem entender as riquezas da glória da sua herança. A expressão herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Olha que maravilha. Se fomos eleitos, escolhidos, chamados na nossa vocação, nós vamos ter o privilégio de desfrutar da herança que Ele nos deu. O capítulo 1, versículo 3 de Efésios está escrito que as bênçãos do Senhor já foram dadas a nós, é só nós termos acesso. Quantos reis que começaram a reinar ainda quando era menino e tinham uma tutela, mas quando completaram a sua maioridade, tiveram acesso a todo o reino, a todo o poderio. Enquanto menino, não temos acesso a todas as coisas, mas quando chegamos a ser homem, quando atingimos a maturidade espiritual, nós vamos ter acesso às bênçãos que Deus já nos deu, que já estão nas regiões celestiais e que nós podemos tomar posse daquilo que Deus já nos deu. É uma palavra muito maravilhosa, uma palavra que nos alegra, que nos levanta, que nos estimula, que nos faz olhar para frente no momento de caos, no momento de uma crise social, no momento em que valores estão sendo destruídos, que a família está sendo destruída, que há ideologias que estão querendo reduzir o pensamento das pessoas a nulo. Entra aí uma palavra de esperança, um evangelho que tem poder de mudar uma cultura. Pasmem os antropólogos, mas é isto mesmo, o evangelho que tem poder. Você não acredita? Nunca vai acreditar através dos livros, vai acreditar através da fé.
Fé é fé, ciência é ciência. Eu já disse isso aqui no canal. Ciência, estar ciente dele, é comprovação. Mas a fé é o firme fundamento que, por mais que a gente não está enxergando, apalpando, pegando, nós acreditamos. Passamos aí então a complementariedade de dizer que no plano da salvação há privilégios como o perdão, a justificação, a regeneração, a adoção. Temos aí o processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos aqui também um poder de Deus revelado ao homem, que não é algo diminuto, de maneira nenhuma. Há uma excelência na doutrina da salvação. Há uma adoração de maneira excelente de todos aqueles que abraçam a salvação como se fosse a última coisa que eles pudessem se apegar no último minuto de um último momento. Essa doutrina da salvação, ela é algo que vai extrapolar o pensamento racional do ser humano, porque tem riquezas insondáveis. Só para que você tenha ideia, na oração do apóstolo Paulo, nessa parte final, nessa perícope, ele está estabelecendo aqui que se trata de fé, a qual é superior ao mundo, em que ela nos arrebata a admiração do poder celestial, ela nos constrange, ela nos eleva a um contato com Deus. Nós saímos de um plano natural para viver um plano espiritual, uma iluminação de uma mente talvez acinzentada, obscurecida, apequenada, e agora nós temos este privilégio de adorarmos ao Senhor, segundo a operação do seu poder, a grandeza do poder, a eficácia do poder. Olha que maravilha, segundo a operação do seu poder. Aí nós entramos no tópico de número 2, que fala sobre excelente grandeza e força do poder divino. E esta palavra operação, ela está traduzindo essa intensidade, esse mover, essa eficácia. Ela está aqui nos mostrando a força do poder, a grandeza, a evidência da eficácia desse poder, o dínamos. Há termos aqui que o comentarista da lição, pastor Douglas Batista, está trazendo, hiperbalo, uma forma adjetivada para extraordinário, megatos ou megatos, que é grandeza, está trazendo dínamos, né, traduzido por poder, indica feitos miraculosos, ao que requerem força, fora da medida. Irmãos, quantos milagres há na Bíblia? Quantos atos de maneira extraordinária existem na Bíblia Sagrada? Deus opera nas coisas simples, mas também Deus opera nas coisas extraordinárias. Deus faz aquilo que é talvez tão comum, aquilo que talvez é tão passivo da temeridade, da coisa pífia. Deus pode fazer o extraordinário. Deus pode arrancar o bêbado da sarjeta e transformá-lo ele em um homem de Deus, em uma pessoa que vai se colocar na presença do Senhor, uma pessoa que vai conhecer, que vai ter pelo menos o acesso a esta grandiosidade de Deus, através de uma experiência, de uma mulher da vida, de um ébrio, de uma pessoa que está distanciada dos caminhos do Senhor. Ele pode fazer coisas grandes, fortalecendo o coração dos irmãos. Ei, meu irmão, estamos vivendo a última hora da igreja na terra. É a última hora da igreja na terra. A última hora no Kairos de Deus. Estamos vivendo dias difíceis. A palavra dias trabalhosos, que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, no grego é chalepos, significa dias selvagens, dias difíceis de se lidar com eles. Estes são os dias em que nós estamos vivendo, mas no tempo de Deus, no Kairos de Deus, estamos vivendo a última hora.
num momento, num abrir e fechar de olhos, o Senhor arrebatará a sua igreja. Precisamos conscientizar os nossos alunos. Eu, você que é professor, você que é coordenador, você que tem a nobre missão de ser o superintendente da escola bíblica dominical, fortaleça a fé dos teus alunos através da palavra de Deus. Eles precisam ser alcançados. Tem muita gente boa aqui nos canais, tem muita gente boa nessas plataformas digitais, tem gente com um monte de formação e tem que ser vistos, admirados mesmo. Mas a palavra de Deus, de uma maneira simples, ela chega a pessoas simples. Eu sempre acreditei que poucos poderiam influenciar a vida de muitos. Sempre acreditei na palavra de Deus que Deus é poderoso para escolher as pessoas incautas para confundir aquelas que se julgam saber mais do que os outros. É importante termos o conhecimento, é maravilhoso. E a graça ao lado, isso é muito maravilhoso. E mais maravilhoso ainda é entender que essa palavra é uma palavra que transforma a vida do homem. Teologias e filosofias, eu já disse aqui neste canal, vai ter milhares, centenas de teoria, mas onde nós estamos alicerçados? Qual foi a preocupação de Paulo escrever aos irmãos e estabelecer ações de graça, esperança na vocação, falar dos privilégios, da herança, de dizer assim, olha, persevera até o fim, porque você vai ter os benefícios da tua herança. Não seja como o filho pródigo, não saia por aí desperdiçando dissolutamente a tua herança, porque vai chegar um momento que vai acabar tudo, e quando acabar a tua herança, vai vir a fome. Tu vai desejar comer bolotas de porco. Estou parafraseando, obviamente. Imagine uma pessoa que tem tudo, desperdiçar suas pérolas com os porcos. É interessante. Obviamente tem outro contexto, a passagem que eu acabei de falar, mas para que nos traga um pouco de lucidez e de entendimento no nosso coração de que essa palavra aqui é uma palavra transformadora. Temos aqui também as riquezas da glória da sua herança, como já dissemos, que um dia estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro, que um dia estaremos assentados com o Senhor, ceiaremos com Ele. São privilégios que uma pessoa não salva não vai poder ter. Os salvos em Cristo desfrutarão de uma natureza transformada, verão Deus através de Jesus Cristo, contemplarão para toda a eternidade a sua justiça, a sua equidade, estarão para toda uma eternidade o adorando, glorificando, exaltando, enaltecendo, com risos, com júbilos, com louvores no céu de glória. Estamos fixados demais aqui na terra. Os nossos pés estão enraizados demais aqui na terra. Uma terra que daqui a pouco vai ter 8 bilhões de habitantes, onde as riquezas naturais estão se acabando, onde a nossa Amazônia está sendo devastada todos os anos pelas queimadas, onde nós estamos vendo as nossas riquezas minerais, naturais, as nossas matérias-primas se acabarem. E nós queremos construir e ter, nós queremos avançar, construir impérios aqui na terra, nós queremos acumular riqueza. Quem não quer ter uma conta bancária gorda, um carro bom, um terno melhor do ano? Parece que nós estamos vivendo afixados aqui nessa terra de uma maneira que nós não conseguimos mais nem respirar privilégios da herança que Deus vai nos dar. Jesus um dia olha para os seus discípulos: por que vocês estão tão ansiosos? Olha para as aves do céu. Capítulo 6 de Mateus. Olha para os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que todas são as coisas que ele havia falado antes do versículo 33, vos serão acrescentadas. É todas, não é a metade, não é 30%, são
todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando servimos a um Deus, Ele nos paga de maneira maravilhosa, ainda que nós não merecíamos absolutamente nada. A graça de Deus veio para substituir, veio para nos atrair a um relacionamento mais profundo com Deus. Temos aqui também a questão da força do poder divino, que já falamos que é segundo a sua operação, a sua eficácia. Temos aqui termos no grego como a kratos, que significa força. Finalmente temos ischus, que indica o poder inerente de Deus. Temos a associação de conceitos correlatos aí ao poder potencial de Deus, inerente à sua natureza divina, que opera a favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis: a ressurreição de Cristo, a ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio. Já falamos isso aqui. Olha que maravilha, há belezas insondáveis na ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Quantas pessoas acham que isso é fábula? Quantas pessoas estão dizendo que a Bíblia é uma lenda, é uma história de carochinha, que não tem pé nem cabeça? Mas nós acreditamos que essa palavra é uma palavra que transforma, é uma palavra atual, melhor do que qualquer jornal de pela manhã. Todos os dias nós acordamos e lemos a palavra e ela está atualíssima. Todos os dias de manhã abrimos a palavra de Deus e há coisas maravilhosas. Há entendimentos maravilhosos em que o Senhor, Ele nos dá através do conhecimento da sua palavra. Há um verbo grego que significa energência, ou energeia, que significa operar. E o apóstolo Paulo está falando dessa efetuação, dessa eficácia, dessa propriedade em que o poder de Cristo tem para, de uma maneira especial, operar na vida daqueles que creem, a saber, a igreja. Aquelas pessoas que antes não tinham condições de acessar os benefícios que, dentro de uma eleição, segundo o beneplácito da vontade de Deus, agora essas pessoas, elas têm um acesso. O véu do templo se rasgou. Parece ser redundante o que eu estou falando, mas é para que você grave nas tábuas do teu coração todos esses privilégios. Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. Cristo, ao 3º dia, ressuscitou dentre os mortos para nos dizer que nós, um dia, todos aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão para estar com o Senhor na glória. Entenda também que ao ressurgir dentre os mortos, Ele está nos dando uma garantia. É isso mesmo. Está dando uma garantia que seremos ressuscitados. Os crentes vencerão a morte, estarão com o Senhor para todo sempre. Amém. Deus é um Deus que, quando envia o seu Filho Jesus, Ele envia com propósitos definidos. Acima de todo nome há o nome de Jesus, nome que será glorificado nos céus, na terra e embaixo da terra. Em nenhum outro nome há salvação. Lá na cruz, o ladrão da direita reconhece de alguma maneira que Jesus é Salvador e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quero eu acreditar que Jesus não estende essa fala
não só aquele homem da direita, mas se o da esquerda também quisesse. Mas se aqueles que estavam lá embaixo, a ponto de que você vai observar em Lucas no capítulo 23, que um centurião que está assistindo aquele espetáculo, porque é assim que Lucas usa a expressão, que o povo tinha aquilo ali como um espetáculo, vai falar verdadeiramente, esse era o Salvador. Ele vai entender de alguma maneira que Cristo é a salvação. Para nós encerrarmos a nossa contribuição, Cristo é elevado à direita de Deus. Paulo está reforçando que o poder de Deus, quando há da revelação, ou da elevação, melhor dizendo, de Cristo, ele está, de uma maneira, ratificando uma promessa messiânica de Salmo 110 e Atos 1 e 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurando os salvos, endossa a nossa participação na vida celestial, conforme a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Que maravilha, né? Que maravilha! Que grandeza é esta a partir do sacrifício vicário? Há uma igreja eleita, há uma igreja redimida pelo sangue de Cristo, há um Deus que está acima de qualquer hierarquia. Eu acho interessante que Paulo, por ele ser cidadão romano, ele conhece muito bem os aspectos militares de Roma, não por ser um soldado, mas obviamente que Paulo foi um homem muito estudado, foi um homem que sabia fazer a leitura, tinha uma cosmovisão do seu tempo de uma maneira muito bem feita, muito bem acertada, e obviamente tinha uma cosmovisão para além do seu contexto também, e aqui ele traz muitos exemplos do seu tempo para facilitar essa linguagem para nós, para facilitar de que nós temos um Deus que exaltou o seu Filho sobre todos e o assentou à destra de Deus Pai. Se na terra Herodes, os faraós, os Césares eram coroados, muitos deles se sentiam Deus, você vai perceber muito isso numa filosofia babilônica, onde os reis internalizavam o conceito de que eles eram deuses, no próprio Egito, no próprio Império Romano, no Império Persa, no Império Grego e muitos outros impérios da Antiguidade, onde eles traziam a ideia de que eles eram Deus, e Paulo se utiliza desse contexto em que ele vive para indicar a exaltação de Cristo sobre tudo e sobre todos. Olha que maravilha! Cristo é exaltado de sobremaneira. Nem estamos falando aqui daquela parte de Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11, que retrata da humilhação à exaltação. Olha que interessante que Jesus Cristo, ele desempenha o seu papel de filho, mas ele é Deus. Mas aqui na terra ele desempenha a sua função de filho e honra o Pai. E o Pai o honra. Vou para o meu Deus que é o vosso Deus. Olha que maravilha. Numa linguagem obviamente humana, mas ele é Deus. Já estudamos, já falamos sobre isso. Acima de todo principado, de todo poder, acima de toda hierarquia, há uma percepção de que Cristo, ele é cabeça, e nós que somos igreja, precisamos dessa cabeça. Ele usa essa metáfora da cabeça para denotar elevada autoridade. Dependemos dele, somos dependentes dele. Somos dependentes de um Deus poderoso que enviou o seu Filho Jesus para nos dar a diretriz, para nos apontar o caminho certo. Não há salvação fora de Cristo, não é em José, não é em Joaquim, não. É em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entenda também aí que significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal,
todo título que possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz o duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e segundo, designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Temos acesso a estas riquezas insondáveis, a essa herança, por vocação, por eleição, por decreto estabelecido por Deus, e você, entenda isso, tem um livre-arbítrio de aceitar, tem uma livre escolha, tem tempo ainda, vivemos o tempo da graça. Esta pregação ela é estendida a todos os homens aqui na terra, e estes homens, uma vez que eles resolvem abrir a porta do seu coração, o evangelho entra, transformando as suas vidas. A plenitude daquele que enche tudo em todos. Paulo vai dizer aqui que temos a mais elevada honra da igreja, até que ele esteja unido a nós. O Filho de Deus se considera em alguma medida imperfeito. Que gloriosa consolação recebemos ao ouvir, enquanto ele não nos tiver com um só corpo com ele, não estará completo todas as coisas prestes, que deseja ser considerado como um todo perfeito. Olha que interessante que é preciso ter uma ligação entre nós, a igreja, e Cristo, que é o cabeça, para que esta plenitude esteja completa, numa concretude, numa plenitude para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos aí ao final do nosso comentário. Destinamos este espaço para que você busque a presença do Senhor e compreenda das grandezas e das belezas que o Senhor nos traz. Ele é a evidência cabal de que nós, enquanto filhos adotados, enquanto aqueles que aceitamos a fé, o Evangelho, temos o privilégio de acessar uma herança, a herança da glória de Deus para toda a eternidade. Que esta palavra fique no seu coração, que esta palavra mude o nosso comportamento, a nossa vida, as nossas atitudes, que esta palavra ela seja continuamente pregada até a volta de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe o teu coração. Nos vemos aqui semana que vem. Deixe o seu comentário, ative aí o sininho. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E eu tenho certeza que Jesus continuará te abençoando. E nós vamos aqui crescendo na graça, no conhecimento, vamos trocando ideias. E essas ideias vão fortalecendo. Faça isso para que toda semana estejamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor através dessa ferramenta tão especial que são as redes sociais, de que quando são usadas de uma maneira correta, nós alcançamos objetivos. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.